que mais? Ah, e por que não imprimiu em Paris? Só curiosidade. Em fevereiro, em Paris, estoura uma revolução. Uma revolução burguesa. O que significa burguesa? Não foi uma revolução socialista, popular, da classe dominante. Qual classe dominante? Capitalista. Os donos dos bancos, dono do comércio, dono do transporte, dono de navio, dono de seguradora. Era a burguesia industrial produtiva, porque já tinha voltado o rei na França, rapidinho, depois você estuda. Na França tinha sido derrubado o rei, mas depois voltou, foi restaurado, etc. Tinha de novo uma família real, os vagabundos, parasitas. Quem é o rei? É um idiota, um imbecil que não trabalha, com um monte de rainha, princesa, prostituta, vagabundo, padre, tudo lá no palácio, sem trabalhar, vivendo dos impostos. Então, do país todo, essa é a corte. A corte da Inglaterra, da França, da Espanha, todas as cortes, os reis são um bando de vagabundos, que não trabalham, não fazem nada. E que isso não é a burguesia, isso é a nobreza, o chamado primeiro estado. Primeiro estado, primeira camada, primeira classe. O primeiro estado, a nobreza. Qual é o segundo estado? Quem é que sabe? Se não me engano, o clero, não é? Quem? Clero. O clero, quem era o clero? Não era aquele padre que estava a favor do povo, bonitinho, aquele era legal. Era o cardeal, o papa, os cardeais, monsenhores, os bispos, que estavam lá sempre junto com o rei, com os príncipes, com as princesas sobretudo. Estavam lá, tal, é meu filho, a vida é dura, mas passa dessa para melhor, o céu vai ser melhor. Esse era o clero, que também não trabalhava, vivia dos impostos. Era o segundo estado, segunda classe. E o terceiro estado, qual é que era? Era uma mistura entre os que trabalhavam, que eram camponeses, operários das fábricas. Havia milhões de operários, 5 ou 6 milhões na França, 5 ou 6 milhões na Inglaterra já. Havia 6 milhões nos Estados Unidos de operários de fábrica. E os burgueses. Quem é os burgueses? O dono da fábrica. O dono da fábrica trabalha. Tá bom que todo o lucro vai para ele. Mas 5 horas da manhã, eu trabalhei na Arco, 5 anos. Fábrica de motor, liquidificador, etc. Eu pegava 5 horas, era de tudo, das 5 às 2, das 2 às 10 e tal. 5 horas pegava, chegava lá sempre em cima da hora, 5 para 5. Quando dava 5 para 5, chegava um senhor assim, paletó, gravata. Não dizia bom dia para ninguém, não cumprimentava ninguém, passava pela portaria, ficava o dia todo andando na fábrica, olhando, parava perto de uma trabalhadora, assim, anotava alguma coisa, aí ia lá, ficava o dia todo assim. Era o dono. Qual era o trabalho dele? Olhar, vigiar para ter ideia, para produzir mais, mas quer dizer, mas estava lá. Não era o rei que estava no palácio fazendo suruba. Ele estava lá vigiando o trabalho, quer dizer. Então a burguesia trabalha, vamos dizer. Tá bom que fica com todo o lucro, aproveita, viaja para Miami, viaja para o mundo todo, vive do bom e do melhor. Mas vamos dizer, ela cuida que melhora a produção, cuida de uma descoberta, cuida disso, daquilo. Os vagabundos, a nobreza não fazia nada. Então, esse terceiro, chamado terceiro estado, que é essa camada de patrões, burgueses, banqueiros, empresários, comerciantes, né? Então, burguesia, mais classe operária e camponeses, esses três, em 1848, na França, fazem uma revolução, uma segunda revolução. Tinha sido a primeira, aquela de 1789, que mudou tudo na França. Mudou tudo, mas quando Napoleão se fudeu, voltou tudo como estava. Voltou o rei, a rainha e os vagabundos. 1848, a burguesia da França lidera uma revolução. O que significa? Ela queria acabar com a nobreza e ficar com todos os lucros para ela, não pagar impostos altíssimos para os vagabundos que não faziam nada.
que era a nobreza, o clero. E com quem vão fazer essa revolução? Revolução significa armas, eles tinham fábrica de armas, vendiam armas para cá, de um país para outro. É distribuir armas para quem distribuir armas? Para os nossos operários. Para fazer o quê? Para atacar o palácio do rei, para matar o rei e para colocar restaurar a república, onde vai se eleger democraticamente nossos deputados, que é o patrão, outro banqueiro, outro desembargador, outro que é uma seguradora, certo? Quer dizer, outro que tem uma frota de navio, vai ser eleito democraticamente, certo? Como? Diga aí. Não vou explicar porque nem eu sei, mas é complicado. Demora. Mas veja, o capital financeiro dos banqueiros são burgueses, não são vagabundos, são burgueses. Então, eles dizem o seguinte: vamos tirar o rei. Como é que vai tirar o rei? É simples. Distribui armas para os operários, promete para os operários: gente, vocês querem 10 horas, 8 horas de trabalho agora, né? Olha, se a gente derrubar aqueles vagabundos lá de cima, juro por Deus, nós vamos dar 8 horas de trabalho. Você quer um aumento de salário também? Outra parte, quer? Olha, como é que vou dar aumento de salário se pago tudo de imposto? Tudo que nós temos de lucro tem que ir para o rei, para a rainha, para o bispo, para o padre, para o cardeal. Vamos acabar com ele. Agora, olha, como é que vamos acabar? Está aqui as armas. Nós temos uma fábrica de fuzis. Vamos distribuir 100 mil fuzis para todos os cidadãos do país e vamos atacar o palácio do rei, vamos virar o jogo. E foi feita essa revolução. A classe operária foi ganha no bico, com a promessa de aumento de salário, de liberdade, de poder fazer sindicato, de trabalhar 10 horas, ou 9 horas, até 8, dependia do que o patrão prometia. E, calma, não, peraí, piorou. Primeiro teve que matar 100 mil operários. Por quê? Foi feita a revolução, derrubaram o rei, foi proclamada a república. O rei era rei, era hereditário, não tinha eleição, não, república democrática, tudo vai ser eleito, vai ter votação, vai ter um congresso, parlamento, senado, caraco, tudo, vai ter tudo. E às 10 horas, peraí, calma, agora tem que organizar a produção, porque nós bagunçou tudo com essa revolução. E me diga, como é que você prometeu que ia fazer um hospital? Agora não, tem que esperar um pouquinho. E aí, como é que fica as promessas? Não, o direito de voto para nós, calma, ainda não dá. Nós vamos dar o direito de voto a vocês, mas por enquanto quem vai votar é os que tem capital, que tem terra, ainda não dá. Calma. Os trabalhadores não precisam saber de calma. Calma, caralho. Nós queremos agora. Vocês querem agora? O exército imediatamente passou do lado da burguesia, dos patrões, dos banqueiros, dos donos das fábricas. Atira aqueles filhos das putas, estão enchendo o saco. Quem era aqueles filhos das putas? Aqueles operários que junto tinham derrubado o rei, a nobreza, tinham feito a revolução em fevereiro e março, durou 3 meses. Chegou em junho, foi 100 mil operários foram fuzilados em Paris. Vitor, Oi! destaque. Sim. Ainda hoje, no mundo que você está vivendo, tem gente que não vota em função da sua classe social. Na Índia, a casta dos párias não vota e não é votado. Ele não tem direito a ser eleitor e não tem direito a ser eleito. Hoje. E aqui estão falando de 1848, 160 anos atrás. Ainda tem gente. E hoje, o governo pede aumento do pagamento e o governador diz que eles são vagabundos, claro. É a mesma ideologia, a mesma visão. E aqui, gente, em poucas palavras, vamos entender da onde nasce a cor vermelha das bandeiras dos trabalhadores. O vermelho, até 1848, eu disse que foram mortos,
fuzilado 100 mil operários em Paris. O Rio Sena ficou vermelho de sangue. 100 mil pessoas fuziladas, degoladas, para ter certeza que estava morto. É sangue pra cacete. O Rio de Paris, que é o Sena, ficou vermelho. As ruas de Paris todas ensanguentadas. Qual era a bandeira? A bandeira da França, que foi colocada quando foi proclamada a República em fevereiro, em março. A bandeira tricolor, não é? Azul, vermelho e branco. Essa é a bandeira típica da República Francesa. Do reino era a bandeira roxa com uma flor de lis branca da pureza. A pureza da família. Era o sangue azul da família real, mas com a pureza da sacanagem. Isso era a cor do reino, da monarquia francesa. Como foi implantada a República, todos os trabalhadores que fizeram a revolução junto com os patrões, quando distribuíram arma para derrubar o rei, empunharam a bandeira tricolor, bandeira vermelha, branca e azul. Era a nossa bandeira, a bandeira da República. E 3 meses depois, os patrões mandaram o exército atirar e mataram 100 mil e degolaram 100 mil operários. E as bandeiras quase passaram a ser a bandeira até 1848. O vermelho não era a cor da classe trabalhadora. O vermelho era a cor dos reis, dos nobres, dos cardeais. O vermelho era a púrpura vermelha. Era tão preta. A púrpura, os cardeais do Vaticano em vermelho. Cueca vermelha, meia vermelha, tudo vermelho. Os cardeais. E os reis, as rainhas, era o vermelho com o ermelinho branco, tal. Era da nobreza o vermelho. Quando que começou o vermelho a ser a cor da classe trabalhadora? Está aqui. Marx escreveu, logo depois que ele era jornalista, estava em Londres, que a polícia ia prender lá. Após o esmagamento da Revolução de 48 em Paris, essa revolução que estou falando agora, somente depois que a bandeira tricolor, o que é tricolor? Bandeira da República Francesa, que estava na mão dos operários. Depois que a bandeira tricolor ficou empapada, sopada, com o sangue dos insurretos do mês de junho, com os revoltosos, quem? Os operários que não aceitaram, não. Depois a gente vê, calma o cacete. Calma nada, filho da puta, pá. Estava com a bandeira da República, a bandeira tricolor, caiu no chão, o sangue dele misturado com o sangue de outro, as bandeiras tricolores ficaram todas avermelhadas. Então, a bandeira, na janela de Paris, começou a aparecer bandeiras vermelhas, que não era bandeira com símbolo de nada, era um pedaço de pano vermelho, certo? Para lembrar muitos deles cantados no chão, que era aquela bandeira tricolor toda manchada. Está aqui a nossa bandeira, está aqui a nossa bandeira. Passou a ser a cor da revolução dos trabalhadores.